Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Minha convidada de hoje é a deputada enfermeira Rejane. Nós vamos conversar sobre projetos da parlamentar que estão tramitando na casa. Boa tarde, deputada. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Eu que agradeço mesmo. Deputada, na tarde de ontem, aqui no plenário, foi aprovado um projeto da senhora para incentivar estudantes da área de saúde a fazerem um trabalho social dentro das enfermarias dos hospitais. Como é que funciona esse processo, deputada? Então, nós que já viemos com muita experiência na área do atendimento de saúde, a gente percebe que nesses grandes hospitais, onde os pacientes permanecem por longo tempo, eles ficam, às vezes, sem atividade. É muito ruim pegar criança, idosos, qualquer tipo de paciente e ver que eles ficam ali dia e noite sem ter atividade, sem ter perspectiva de alta. Então, esse projeto ele já é desenvolvido por uma universidade do Rio de Janeiro e nós transformamos ele num projeto de lei, né, e agora em lei. Trata-se do Enfermalegria, que é você levar a esses pacientes atividades de recreação, atividades onde o riso prevaleça. Inclusive já foi comprovado que o riso ele libera uma endorfina, que é uma espécie de substância, né? Vamos dizer assim, para a população, dentro do organismo, que facilita o processo de recuperação. Então, Adam Smith, né, isso não é novo, já teve até filme sobre isso, porque eram os doutores da alegria. Então, nós agora estamos levando o Enfermalegria. É do mesmo sentido, nos hospitais, esses hospitais aqui do estado, onde a gente possa levar esse programa que vai facilitar a recuperação desses pacientes. Todo mundo sabe que eles não vão ficar bom por conta desse programa, dessas atividades, mas ele faz com que o bem-estar desses pacientes possa ser devolvido, né? Então, e pode até ajudar a reduzir o tempo de internação, né, deputada? Isso, é a redução do tempo, esse é o objetivo. Então, é um processo lúdico, onde as pessoas possam brincar, principalmente crianças, e de forma a ter isso sistematicamente. Acho que o importante é a gente pensar nesses pacientes que estão ali sem perspectiva de alta. Eu acabei também fazendo um projeto de lei que garante às crianças que estão internadas o direito de estudar, de levar até essas crianças também o ciclo educacional certinho, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, porque são pessoas que vivem praticamente, né? Tem a sua vida, infelizmente, dentro do hospital. A senhora teve um outro projeto também aprovado recentemente que incentiva o voluntariado dentro dos hospitais e em clínicas de repouso, né, deputada? É parecido também com esse. Esse a gente teve pensamento no próprio funcionário. O funcionário, por exemplo, te dar um exemplo, ele é recrutado para fazer uma feira de saúde final de semana. Ele é voluntário, certo? Só que ao mesmo tempo que ele é voluntário, entre aspas, porque muitas das vezes eles são recrutados para fazer esse tipo de atividade. Nós achamos ótimo, é um momento até do funcionário se dedicar mais à sociedade. Só que eu acho que esse tempo ele poderia ser levado em consideração para a contabilização do tempo de serviço. Não que eles vão receber por isso, porque eles são voluntários, mas você ter o benefício para o trabalhador, eu acho que também é muito importante. O trabalhador, às vezes, ele trabalha sem direito à alimentação, sem direito a vale-transporte. O funcionário público, ele não tem assim, um mimo, vamos dizer assim, né?
valorização desses profissionais. Eu acho que com uma lei que garanta que esse voluntário esse tempo possa ser utilizado, essas horas possa ser utilizada também para tempo de serviço, eu acho que é uma forma indireta da gente estar valorizando o trabalhador. Deputada, eu vou pedir licença um minutinho na nossa conversa, que nós vamos ao plenário, que a repórter Malva Abreu tem mais informações sobre a ordem do dia, não é isso, Malva? Olá, Natália, boa tarde. Os depósitos de armamentos das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Administração Penitenciária podem passar a ser monitorados por câmeras de segurança. Eu estou aqui com o autor do projeto, o deputado Zaqueu Teixeira. Deputado, isso seria uma forma de coibir o desvio de armas? Olha, nós temos instalado uma CPI para apurar desvio de armas nos depósitos das polícias. E hoje nós temos a tecnologia. E nada mais coerente e correto do que nós fazermos o monitoramento desses depósitos quando você vai fazer a entrega da arma ao policial, para que essa entrega possa ser acompanhada pelas câmeras, possa ser registrada pelas câmeras e vai permitir que qualquer um da corregedoria possa, de fato, verificar qual foi a arma que foi entregue ao policial, quando ele entregou ao policial e quando esse policial devolveu ao depósito de armamento. Com isso, você vai ter a tecnologia ajudando ao controle e fiscalização e, com isso, a sociedade vai poder ter uma ambiência melhor quando o policial estiver armado nas ruas, porque todos saberemos que arma está com ele, quando ele retirou do depósito e quando ele entregar, quando ele fez a devolução. E com isso você vai coibir os desvios, porque quanto melhor o controle e a fiscalização, menor serão as possibilidades de ter desvio de armamentos das polícias. Obrigada, deputado. O projeto está em primeira discussão. Se for aprovado hoje, ainda precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputada, na pauta de amanhã vai ser discutido aqui no plenário um outro projeto da senhora que trata da instalação de aparelhos de raio-x, detectores de metais nas rodoviárias, né, deputada? Qual é o objetivo dessa instalação? Bem, o objetivo são dois. Primeiro, a segurança desses passageiros. É fundamental que a gente possa pensar, né, um pouco mais em como levar segurança a essas pessoas que entram numa rodoviária, pegam um ônibus e durante a viagem possui a insegurança de um desses próprios passageiros virem a tentar um assalto ou estar portando drogas, né, deputada? Então, o que a gente pensou? Do mesmo jeito que você tem na rodoviária, onde você passa por um detector de metais, por um aparelho de raio-x, as rodoviárias também tem que ter esse... A exemplo da que acontece nos aeroportos, né? Isso. Eu falei o quê? Rodoviárias. Rodoviária, desculpa. Nos aeroportos. Então, o nosso projeto foi nesse objetivo, da gente dar segurança para o paciente, para os usuários, para os passageiros, para que eles passem ali na rodoviária, nesse raio-x, e a gente possa detectar drogas, possa detectar armas. Ano que vem é um ano de Olimpíadas, Paralimpíadas. Nós temos que pensar na segurança da população. Então, foi nesse sentido, eu espero que seja aqui aprovado, que o governador sancione, porque é um projeto que leva a segurança. A população do Rio de Janeiro já estão massacrada, já estão aviltada de todo dia ver na sua casa, através da televisão, a violência no meio da rua, e essa insegurança ela tem que ser minimizada, né? Se a gente tem a possibilidade de botar leis que melhorem essa situação, eu acho que a gente está aqui, é o nosso papel, é o nosso dever apresentar. Independente que eu acho que muitas das vezes existem leis que não caem na questão de realmente a gente conseguir cobrar das autoridades que as leis sejam implementadas. Eu acho que essa lei ela é fundamental para a segurança. São detectores de metais e raio-x nas rodoviárias interestaduais. Semana passada nós tivemos 2 assaltos em ônibus que estavam indo do Rio para Petrópolis. Então nós temos que fazer alguma coisa, não podemos fechar os olhos para o que a
a população está passando. Esse projeto ainda está em primeira discussão, sendo aprovado amanhã, ainda precisa voltar para mais uma discussão, né, deputada? Eu acho que, assim, quando ele passa em primeira, a possibilidade dele passar em segunda é muito maior, né? E o que mais a gente fica assim, poxa, será que o governador vai sancionar? Aqui na casa, eu tenho certeza que nós vamos aprovar. Agora, eu espero que o governador tenha a sensibilidade de pensar um pouco mais, né, na segurança da população. Tenho certeza que isso não é um projeto que vai onerar as rodoviárias, né? Não é. Então, é tão pouco a instalação desses equipamentos nas rodoviárias que eu tenho certeza que os empresários também vão se adaptar para que a gente tenha o raio-x nas rodoviárias interestaduais. De licença mais uma vez, nós vamos voltar ao plenário, que a repórter Malva Abreu tem mais informações sobre os projetos na ordem do dia que vão ser discutidos daqui a pouquinho. Não é isso, Malva? Olá, Natália. O deputado André Siciliano quer obrigar as operadoras de telefonia a retornar as ligações no caso de serem interrompidas. Deputado, existem muitas reclamações da população em relação a isso. A pessoa está falando no telefone, cai a ligação e ela ainda tem que pagar por uma nova ligação. Na verdade, tem uma resolução de 2014 da Anatel, resolução 632, no seu artigo 28, no parágrafo único, obriga, em caso você ligue para a operadora para reclamar de um serviço, muitas das vezes você fica 10, 15, 30 minutos, a ligação cai, aí você retorna de novo. Então, nós só estamos fazendo cumprir a resolução da Anatel. Estamos fazendo um projeto de lei no estado do Rio de Janeiro, incluindo a sanção caso a operadora, né, o cliente ligue para a operadora para reclamar de um serviço, ou de uma conta, ou de uma cobrança irregular. De novo, sempre você liga 3, 4, 5 vezes, fica mais de 10 minutos. Então, é obrigação da operadora retornar para o cliente para dar continuidade àquela ligação de reclamação. É isso que nós queremos fazer com o projeto de lei que vamos votar hoje na primeira discussão. Obrigada, deputado. O projeto também está em primeira discussão e, se for aprovado hoje, ainda precisa retornar para mais uma votação no plenário. É com você, Natália. Obrigada, Malva. Deputada, vamos voltar aqui à nossa conversa. Nessa próxima sexta-feira vai ser instalado o Fórum Estadual em Defesa da Jornada das 30 horas semanais para os trabalhadores da enfermagem. Essa é uma bandeira que a senhora defende bastante aqui na casa, né, deputada? Então, essa é uma luta de uma categoria que é a maior categoria da área da saúde. Nós somos 1.800.000 pessoas em todo o país. E é a única categoria da área da saúde que não tem uma jornada, né? Não tem uma jornada definida. Tem local que faz 50 horas semanais, tem local que faz 44, 40, enfim. E é uma luta de muito tempo, é um anseio de uma categoria que muitas das vezes leva a saúde nas costas, né? Que a gente fala. É aquela que fica ali no leito do paciente. Então essa jornada ela é fundamental. Nós conseguimos avançar em alguns municípios, só que é um processo lento, muito lento, porque os grandes empresários da área da saúde são os grandes vilões, né, que não têm interesse de acertar uma jornada para a enfermagem, porque eles vão ter um impacto financeiro, principalmente na rede privada. Esse fórum, ele existe, é um fórum nacional, já foi criado o fórum aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos agora fazer o relançamento desse fórum. E como é que vai ser o trabalho desse fórum, deputada? Então, o fórum no estado do Rio de Janeiro, ele vai ter o trabalho, né, o desenvolvimento, a perspectiva da gente conversar com os vários prefeitos das cidades do Rio de Janeiro, para que eles implementem, coloquem em lei a jornada de 30 horas da enfermagem. Por que isso? Porque nós vamos tentar tirar uma das justificativas do governo para não implementar a nível nacional. Uma das justificativas é que as 30 horas quebra o município. Então, o fórum no Rio de Janeiro ele vai ter o diálogo com os prefeitos, com os secretários de saúde para poder implementar naquela cidade. Isso é um avanço para que a gente consiga aprovar o projeto nacionalmente.
uma vez que a rede privada ela só vai ter essa implementação se o projeto nacional for aprovado. A senhora sempre aponta, deputada, que a maioria dos trabalhadores tem, por exemplo, 8 horas de trabalho regulamentado, tem o seu horário previsto de descanso. Isso não acontece com a enfermagem, né, deputada? Não. A enfermagem estipulou-se trabalhar 12 horas. Então, o que acontece? Tratar de um computador, tratar de uma máquina, é muito diferente do que tratar com a vida. Os funcionários da enfermagem trabalham com a vida, com a morte, com a exposição, com agentes nocivos à própria saúde. Então, eles têm que ter não só o tempo de descanso, que nós já aprovamos a lei do descanso, mas também o tempo regulamentado de trabalho. Nós não podemos, por exemplo, a gente sabe que o trabalhador que trabalha num centro cirúrgico, ele tem um horário de entrar, não tem um horário de sair. Os médicos, eles trabalham 24 horas em lei, desde 1966. O técnico de raio-x, por exemplo, eles têm a sua jornada regulamentada. O fisioterapeuta, o psicólogo, a enfermagem não tem. Então, é isso que nós queremos, uma regulamentação em 30 horas semanais que dá a possibilidade das pessoas trabalharem às 12 horas e ter o seu momento de descanso, né? Então, é fundamental que a categoria de enfermagem tenham essa perspectiva em lei, porque senão, é o que eu acabei de falar, eles acabam fazendo a jornada que o patrão exige e não tem força política nem sindical para tentar regulamentar a lei através de outros mecanismos, como um contrato ou com um acordo coletivo entre os sindicatos. A senhora citou aí a aprovação de um outro projeto de lei da senhora que trata do tempo de descanso para esses trabalhadores. Como é que funciona hoje e como é que passa a funcionar com a aprovação da lei? Então, é a mesma coisa, né? Nós trabalhamos 12 horas e o que está regulamentado na CLT é que o trabalhador que trabalha 8 horas, ele tem que ter de 1 a 2 horas para alimentação e repouso. Então, isso já é uma determinação da CLT. A enfermagem, ela não trabalha 8, ela trabalha 12 horas. E nós somente solicitamos as 2 horas. Nós não solicitamos a mais do que isso. E nós solicitamos o seguinte, um local adequado. Porque o descanso da categoria de enfermagem é no chão, é no papelão, é no banheiro, é em qualquer lugar, menos um local decente. Então nós através da lei, nós solicitamos que todas as unidades de saúde, que elas possam ter um local determinado para que esses trabalhadores tenham o seu descanso garantido na legislação, tanto na CLT, quanto na Constituição e agora na minha lei, que foi aprovada aqui no Rio de Janeiro, e que agora já o senador, acho que foi, esqueci o nome dele, ele já está apresentando esse projeto de lei em Brasília para valer para todo o país. Obrigada, deputada, pelas suas informações. Obrigada a vocês. A gente vai encerrar o jornal por aqui. Obrigada a vocês. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha tudo que foi notícia na Alerj no Jornal Segunda Edição. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu volto com todas as informações sobre os projetos na ordem do dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!